vamos nessa linha. Bom, em primeiro lugar, né, essa questão da pulverização, é certo, eu acho que um dos aspectos que é alegado sempre pelo SIDAG e tal, que a pulverização aérea é uma das formas de aplicação, das metodologias de aplicação de defensivos agrícolas mais fiscalizadas. É verdade, mas acho que também existem deficiências na fiscalização. Então a ideia que a gente tem é que possamos usar aí uma melhor tecnologia disponível, né, os chamados DGPS, com a fixação de poligonais da área onde o defensivo vai ser aplicado, ou agrotóxico, aí cada um vai chamar como preferir, mas que você tenha esse monitoramento online onde for possível, ou então encerrou o voo já logo na sequência, poste isso, né, num sistema da própria empresa, ou um sistema que poderíamos criar, a exemplo do que aconteceu no Mato Grosso do Sul, em Dourados, né, e acho que o representante está aqui, né. Gostaria depois que o senhor colocasse para a gente, como é que é o seu nome mesmo? Marco Antônio colocasse para a gente o que foi desenvolvido lá. Eu conversei hoje com o seu xará, Marco Antônio Delfino, procurador da República de Dourados, até para saber como é que estava o cumprimento desse acordo que foi efetuado, salvo engano, em junho, né, de 2017, abril ou junho, acho que junho, e que é um exemplo de cooperação entre os fornecedores, os proprietários que são chamados de interveniente, a cooperativa que é a Necroagro, né, foi feito esse sistema de monitoramento, com disponibilização de senhas para observância das condições climáticas do local, né, vento, velocidade dos ventos, aliás, temperatura, umidade, enfim, todas as condições recomendadas lá naquela instrução normativa também 1/2008 lá do MAPA, né, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. E a ideia é talvez a gente construir algo parecido por aqui que permita, em acontecendo problemas, um rastreamento, né. Esse TAC, ele também, na verdade, ele teve o nome de termo de cooperação, mas ele tem validade jurídica, como se fosse uma sentença judicial. Ele prevê esse rastreamento, né, dos voos onde derem problema, uma análise por um comitê de representantes, tanto dos cooperados, como da cooperativa, como do Ministério Público, com participação da Embrapa, a avaliação por um laboratório aqui da Indaiatuba, Eurofins, né? Isso, acho que é o nome do laboratório, que é credenciado do INETRO, inclusive. E uma vez estabelecida a relação de causalidade, esse mesmo comitê avalia os danos e, por maioria de votos, decidem se haverá ou não a indenização, se houve ou não um alegado prejuízo, né, dos proprietários rurais, e aí já se faz o depósito dentro de um prazo de X dias, né? Então, essa ideia é um protocolo de ações visando composição de conflitos amigavelmente. Então, já partimos de algo inicial, né, algo concreto que está em desenvolvimento, ainda não foi colocado em ação, uma vez que a homologação judicial que aconteceu, né, desse acordo na Justiça Federal, o prazo seria de 6 meses após a homologação, e a homologação aconteceu no mês passado. Então, algumas dessas ações estão em andamento ainda, ao que me consta, né, Marco Antônio, ainda não está sendo efetivado isso. Mas gostei do projeto, acho que pode ser um exemplo. Nós tivemos também aqui na região um projeto de lei americana que quase passou por um voto que proibiu a pulverização aérea de agrotóxicos. O Michel, nosso assistente técnico de promotoria, que está aqui ao meu lado, elaborou um laudo, levando em consideração os dados das estações climáticas da região, né? E chegou à conclusão que na maior parte dos dias não havia nem mesmo condições meteorológicas para a aplicação, né, desses defensivos agrícolas. E além do mais, a característica de Americana, com proximidades de corpo d'água, tem que ser preservado 250 metros do corpo d'água e 500 metros dos núcleos urbanos. Americana é uma cidade muito urbanizada, com um território pequeno, não sobraria algo em torno de 5% do território para ser pulverizado. Não parecia que era o caso, de qualquer forma, o projeto proibitivo não passou. Paralelamente a isso, tramita na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo o projeto 405/16,
também para proibir a pulverização aérea de agrotóxico. Houve agora a propositura pelo deputado Padre Afonso de um substitutivo, regulamentando, né, a aplicação e não mais proibindo. Fomos inclusive convidados a ir a uma reunião, fizemos algumas sugestões muito parecidas com essa que eu estou conversando aqui, e acredito que independentemente de haver, né, se houver uma norma proibitiva, a norma prevalece, mas os requisitos mínimos seriam os da norma e eventualmente algum complemento que pactuemos aqui nesse seleto grupo, que pode ser inclusive modelo, né, para o Estado de São Paulo e para o país. Aliás, comunico também que existe um inquérito civil na capital que trabalha com essa questão da pulverização aérea de agrotóxicos e que tem âmbito estadual. Então, a gente tem conversado e trocado informações e, eventualmente, alguma consenso que chegamos aqui, ainda que em parte dos temas, poderia ser replicado ao Estado, né? Há aí também desenvolvimento de novas tecnologias, como é o caso dos drones, né, que estão sendo desenvolvidos para ter tanques com capacidade de até 250 litros. Alguns dizem que eles terão melhor utilidade em pontos específicos das culturas, porque ele não teria fôlego para cobrir uma área grande, né, em grande extensão. Outros veem uma situação mais promissora. Temos um chamamento público do Ministério da Ciência e Tecnologia e do CNPq, do qual o Grupo Abelhas, né, Associação Brasileira de Estudos de Abelhas, também participa, visando encontrar soluções, quais os agrotóxicos permitidos, quais os proibidos, né, que seriam proibidos, formas de aplicação, menor nocividade possível, tecnologia aplicada, metodologia, mas esse é um trabalho que certamente vai demorar, né? O edital está em fase de chamamento, de habilitação, né, a não ser que tenha sido atualizado recentemente, mas é um trabalho que tem alguns anos de previsão, não me lembro exatamente quantos, né? Essa questão, então, como se percebe, é uma questão multidisciplinar, que envolve várias questões. Temos uma dificuldade grande na análise laboratorial dessas abelhas mortas para a identificação dos resíduos, né, desses defensivos agrícolas e estabelecer essa relação com a aplicação do agrotóxico pelo caminho aéreo. Claro que também existe a possibilidade de mortandade de abelhas, né, pela aplicação terrestre, né, pela aplicação com outros tipos de equipamento, porque muitas vezes a abelha, o professor Malaspina vai dizer disso, mas ela sobrevoa áreas em busca de florestas para, né, captar seu alimento e transfixam essas áreas onde houve ou está havendo a aplicação aérea. Há também o forrageamento, né, a busca desse alimento, especialmente nessas canas agora que na nossa região já não podem mais ser queimadas, e aí há uma intensificação desses defensivos agrícolas, mas a abelha acaba sendo mais atingida, porque quando havia fogo, outros fungos e insetos acabavam sendo combatidos por meio do fogo. Agora se aplica mais agrotóxico para combater essas ervas daninhas e esses fungos, esses insetos, e a abelha acaba sendo vítima em maior quantidade, né? Existem aí algumas cartilhas que tratam da questão das técnicas adequadas para abelhas, né, para evitar a mortandade da abelha, evitar a intoxicação dessas abelhas. A frota, né, de aviação agrícola no Brasil é a segunda maior do país, pode ser que em grande parte pela extensão também, né, mas temos uma legislação que pode ser bastante melhorada, né, e que alguns criticam. Neste meio, né, não temos só os inseticidas, né, a pulverização acontece com ampliadores, produtos fitorregulador, fungicida, aplicação de fertilizantes, adjuvantes, né, e experiências de lavouras de cana-de-açúcar, que é o nosso maior índice aqui, inclusive com controle biológico. A própria usina São João relata para nós no inquérito que ela tem conseguido reduzir em 60%, né, a aplicação de defensivos agrícolas com esse controle biológico. Talvez isso possa ser melhor trazido aqui, né? Temos essa regulamentação, né, da norma conjunta do ato normativo do MAPA, né? Teríamos a possibilidade também de implantação de aplicativos aos apicultores que seriam avisados quando da aplicação aérea do agrotóxico para recolher as suas colmeias.
há uma dificuldade aí no cadastramento desses agricultores, né? Alguns acho que ficam um pouco arredios a isso, imaginando que podem ter outros objetivos, não sei exatamente quais, mas imagino que tem a ver com a relação até de concorrência e também questão tributária, mas aí é mero exercício de imaginação, né? Mas o fato é que poderiam ser avisados e diminuir essa mortandade se tivéssemos algum controle nesse sentido. Então, grosso modo, né, o que eu imagino que possamos discutir, né, sem prejuízo de outras sugestões que certamente os senhores trarão, e a gente está aberto a isso, né, padronizar e botar em prática esse aplicativo para aviso de apicultores, né, para que eles fechem o seu colmeia quando dá a aplicação, a instalação desses DGPS em aeronaves, quer novas, quer usadas, mas um DGPS avançado que possa controlar essas poligonais e fecharem os dispersores de agrotóxico quando houver um erro do piloto que saia fora da poligonal, e até porque às vezes essa manobra nas extremidades da lavoura acaba sendo inevitável que isso aconteça, segundo nós apuramos com alguns especialistas do ramo, conversamos aí com várias pessoas, né, que inclusive sugerem que poderíamos ter drones pulverizando as extremidades, o que permitiria fechar esses dispersores de agrotóxico um pouco antes do limite, né, da poligonal, evitando maiores acidentes. Acho que poderíamos pensar talvez em disciplinar melhor dentro de um TAC, né, o papel do engenheiro agrônomo, que é responsável pela elaboração do receituário agronômico, e ao mesmo tempo do técnico agrícola que fica em campo, né? Tentar casar melhor essas funções e, aliado isso a esse monitoramento eletrônico, certamente cobriríamos grande parte dessas irregularidades e talvez precisássemos de um aperfeiçoamento do treinamento dos pilotos de aviação agrícola, que até onde consta acaba tendo um treinamento muito mais voltado para a tecnologia de aplicação do que para a defesa do meio ambiente. Não estou dizendo que não haja preocupação ambiental, mas estou dizendo que uma das críticas que eu tenho ouvido é que às vezes esse treinamento ele não tem tanto foco ambiental e isso seria bem ruim. Então acho que a gente teria um vasto campo de entendimentos a fazer, né? Gostaria de ouvir informações sobre o custo de um equipamento, né, um DGPS aí de última geração. Adianto que o Dr. Marco Antônio, né, Delfino, me comunicou que hoje estaria havendo uma reunião do IBAMA, do IBAMA não, desculpa, acho que do MMA, ou do IBAMA, agora fiquei em dúvida, ou mesmo do CONAMA, acho que até do CONAMA, existe uma proposta de resolução, né, sob o ponto de vista da pulverização aérea de agrotóxico, que deverá sair pelo CONAMA, certo? Então, assim, acho que a gente tem um grande campo a discutir, independentemente de alteração legislativa. Se a gente consegue estabelecer um protocolo, né, para redução do conflito, se não a resolução total, pelo menos a redução do conflito, todos ganham, menos problema de ações criminais, ações de indenização, muito menos problema de desgastes à imagem de todos, né? E aí poderemos falar, de fato, no desenvolvimento de um protocolo agroambiental, agroaçucareiro aí, que atenda ao interesse de todos e que minimize os impactos. É esse o objetivo da reunião. Então eu gostaria que todos que vierem fazer as falas, né, se tiverem outras sugestões, acrescentem. Se tiver objeções a essas propostas delineadas por alto, fiquem à vontade para expor, mas eu não gostaria de acirramento de discussões, porque não é esse o nosso objetivo. Se a gente ficar se auto-acusando, que um está sendo muito enérgico, o outro está sendo muito liberal, nós não vamos sair do lugar. Então, dentro dessa linha, talvez fosse interessante que a gente ouvisse aí os pesquisadores, ver quem fala em nome dos pesquisadores. Eu vou pedir para que um seja o porta-voz, porque a gente não vai ter tempo de ouvir a fala de todos, não nessa primeira rodada, depois aquilo que ficar pode ser complementado. Na sequência, o Ministério da Agricultura e Pecuária, a Secretaria aliás, a Coordenadoria de Defesa Agropecuária, e aí depois a gente ouviria aí o sindicato, o SINDAG, e quem mais se sentir com a necessidade de fazer manifestações. Pode ser? Então, professor Malaspina.
slide, minha passava só por lá para amarrar. Bom, 5 minutos cada um, pode ser? Pode ser. Marca aí. Todo mundo assinou? Não. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer, né, em nome da promotoria, o convite para que a gente possa estar falando, como eu disse na minha fala inicial, 40 e poucos anos trabalhando com ectotoxicologia de abelha, né? E a gente tem feito vários experimentos. No início da minha carreira, os experimentos eram feitos sempre em laboratório. Depois que começou a mortalidade, a partir de 2005, a gente passou a fazer alguns experimentos de campo, né? Claro que, como pesquisador, eu tenho que levantar dados. Eu não posso, evidentemente, estar de um lado ou do outro. Eu tenho que levantar dados científicos e dados corretos, tá certo? Claro que se eu tivesse me posicionado, eu sou pró-abelha, porque faz 40 anos que eu estudo as abelhas. Mas a minha posição, e do grupo nosso que a gente trabalha, junto com a professora Roberta, que está aí na Federal de São Carlos, nossa posição é de tentar realmente, nessa posição que vem do Ministério Público, de a gente fazer um pacto, né, de uma coexistência pacífica entre os dois lados, porque a gente entende que os dois lados têm que ganhar. Então essa é a nossa posição. Então, nesse sentido, a gente tem feito alguns experimentos, um deles a Paula vai relatar depois, que é o Colmeia Viva, que é do Sindivec, a gente trabalhou uma parceria para tentar levantar quais são os princípios ativos que estavam, evidentemente, envolvidos nessa mortalidade de abelha, né, que é o projeto Colmeia Viva. Além disso, a gente tem feito outros experimentos lá. E uso laboratório, que a gente publica artigo científico, é uma outra coisa, né? É o efeito do inseticida, o agrotóxico defensivo sobre o comportamento, a morfologia dessas abelhas, que é uma coisa mais acadêmica, né? Mas os experimentos mais de campo que a gente tem feito é voltado mesmo para essa questão da mortalidade e tentar minimizar essa questão. Então, nós fizemos 2 experimentos, um experimento. A gente está procurando fazer isso com as culturas do Estado de São Paulo, um experimento na cana e um experimento que a gente fez, essa fora do Estado de São Paulo, no melão, né? Então, esse do melão, na realidade, foi mudança de posição do dono da fazenda do melão, foi feito lá no Nordeste, e que a pulverização aérea era feita por avião durante o dia, e como a produção de melão não existe se não houver a presença das abelhas para fazer a polinização, o próprio dono da fazenda se posicionou de que ele queria uma mudança nisso. E aí ele, observando isso, ele vendeu todas as aeronaves lá que ele tinha e passou a fazer pulverização terrestre por trator e todos os processos à noite. Escureceu, ele solta os tratores para fazer a pulverização, 4 horas da manhã para a pulverização, porque às 5 horas as abelhas não tiveram para polinização. Vocês vão dizer assim, mas pode haver contaminação do néctar, do pólen, quando a abelha está visitando outro dia. É possível que isso haja, mas é muito menor essa contaminação do que uma contaminação por contato e tal. E a gente fez uma avaliação durante 2 anos nas abelhas dessas fazendas lá no Nordeste e não houve nenhuma queda extremamente alta ou mesmo baixa dessa por mortalidade dessas abelhas. A produção foi normal durante todos esses anos que nós levantamos. Eu tenho todos esses dados. Provavelmente, se alguém quiser, a gente pode passar esses dados para vocês sem maiores problemas. Vou apresentar aqui porque são dados muito longos. O segundo experimento que nós fizemos voltado para o Estado de São Paulo foi numa fazenda de cana, perto do Rio Claro, na cidade de Araras, que nós fizemos, que é a Fazenda São João, que é uma fazenda que logo de início se disponibilizou a entrar em parceria com a gente para fazer o experimento. E a gente queria ver essa questão da mortalidade da abelha na cana, porque normalmente os agricultores colocam as abelhas nas áreas de proteção, que são as em torno do córrego, né, que sobra ali de mata ali em torno do córrego, e por todos os lados é cercado de cana. Então a gente queria ver como é que funcionava essa questão da deriva aérea nessas áreas. Então nós instalamos um apiário de 10 colmeias nossos do projeto, aberto, sem fechamento, sem nada, e fizemos uma simulação com agrotóxico, né, como defensivo, de acordo com o que manda a lei, respeitando exatamente a lei, né? 250 metros, o avião passou 250 metros do apiário, tá certo? Passou a 4 metros de altura, passou na velocidade do vento, recomendado pela lei, umidade, tudo de acordo com o que manda a lei. Nesse espaço a gente colocou aqueles papéis sensíveis, que todo mundo vê para saber onde vai a deriva, esses 250 metros, e medimos essa deriva nesses 250 metros. Então,
A deriva, temos os gráficos disso, a deriva foi até 50, 60 metros, caindo muito bruscamente nessa faixa, e não atingiu os 250 metros onde estava o apiário. Nós monitoramos esse apiário antes da aplicação, nós temos toda uma tecnologia para fazer esse monitoramento, tamanho peso da colmeia, quantidade de cria, quantidade de abelha, quantidade de pólen, nós temos toda uma tecnologia que a gente faz todo esse levantamento. E depois fizemos esse monitoramento pós-aplicação, tá certo? Durante 30 dias, intervalos nesses 30 dias, também não houve nenhuma mudança significativa nessas 10 colônias de abelha, tá certo? Claro que nós temos duas situações como pesquisador, quem trabalha com pesquisa sabe disso, dois experimentos são muito pouco para que a gente possa ter uma confirmação. A gente precisa repetir esses experimentos, tá certo? Para que a gente possa confiar no resultado. Como a gente disse, um de outro, então é muito pouco. Mas nós estamos repetindo agora o experimento da cana numa outra fazenda ali na região de Rio Claro. Então nós vamos fazer a mesma coisa, tá vendo? Colocar os sensores, fazer a aplicação do mesmo jeito, vamos fazer as avaliações antes e avaliações depois. Todo o experimento que a gente faz, normalmente a gente repete pelo menos 3 vezes. Pelo menos tem replicada de 3. Então depois vai faltar mais uma vez que a gente vai fazer esse experimento para ver se a resposta é robusta como foi na primeira. Tá certo? E paralelo a isso, nós já começamos ontem, já fez uma pré-avaliação dessas colmeias, né? O Rafael que está aqui foi fazer a avaliação para a gente. Nós estamos fazendo um experimento junto com a Fundecitrus na citricultura, porque nós não tínhamos nenhum experimento aqui no estado de São Paulo na citricultura. Então nós estamos fazendo esse experimento pela primeira vez, com uma diferenciação. Quando eu faço na cana, a abelha não se interessa pela cana, então ela não vai na cana, ela só está no entorno e tem aquele problema do entorno, tá certo? Ela não procura o pólen, não procura, e não vai encontrar o néctar na cana. Então ela não vai, ela não tem interesse nisso. Mas nos citros é o contrário, ela adora néctar de laranja. Então nós vamos montar o experimento está montado para as duas situações. Nós vamos avaliar as colônias na florada, durante o período de florada, ver se a abelha está indo na florada, se ela está se contaminando com aquele néctar, com aquele pólen que ela está coletando, e fora do período da florada. Então nós vamos fazer essas duas avaliações. Então é o primeiro em citricultura, que a gente não tem essa resposta, nós vamos ter essa resposta provavelmente lá para dezembro, né, que a gente termina o experimento, e aí a gente vai ter que repetir, evidentemente, mais 2 vezes na citricultura para a gente mostrar isso daí. De qualquer maneira, nós também estamos, junto nesses experimentos agora, associado ao marco lá que está ali, né, que foi comentado pelo promotor, o Dr. Ivan, que ele vai fazer todo o monitoramento da parte, porque ele tem um sistema que vai fazer todo o monitoramento da aplicação eletronicamente. Então nós vamos saber a pré-aplicação e a pós-aplicação. Aonde é que caiu o produto, qual é a distância, qual é a quantidade que caiu. Então nós vamos ter todo esse monitoramento. Esse monitoramento é extremamente importante para saber o que é que nós vamos fazer pós, né, a avaliação disso. Então, junto com o experimento da colônia e a avaliação da colônia, né, as condições da colônia, se morreu, se não morreu, se perdeu bicho, não perdeu, se perdeu o peso, nós vamos ter toda essa avaliação eletrônica que é fundamental para a gente monitorar as condições ambientais e também a questão mesmo da deriva, onde que ela vai, onde que caiu e a quantidade que caiu. Então, rapidamente, eu tenho muitos dados, quem tiver interesse, mas rapidamente é basicamente isso que a gente está fazendo. Completando o ciclo. Pode? Um pouquinho mais reconhecido o trabalho. Muito obrigado, tá? Estou à disposição do pessoal. Quando precisar dos dados, qualquer coisa eu tenho, tá bom? Professora Roberta, professora Malaspina, a gente agradece demais a presença de vocês, a colaboração nesse trabalho. Certamente, sem isso, sem o trabalho e colaboração de vocês, seria difícil de levar avante, né, essa tentativa de entendimento, porque a autoridade de vocês no assunto é reconhecida. Então, muito obrigado pela presença e pela disposição aí em colaborar nessa causa pública que, acreditamos nós, estamos no mesmo caminho, né? Eu convido agora para fazer sua manifestação, aí, acertando entre vocês, algum representante do Ministério da Agricultura e Pecuária, do MAPA. Doutor Ivan, fico satisfeito de estar participando aqui, eu fico muito mais satisfeito da discussão que está sendo levada contra o agrotóxico e não só contra a aviação agrícola. Tá? O Ministério da Agricultura é responsável hoje
pela fiscalização na área de registro e acompanhamento das empresas aeroagrícolas. A gente tem conseguido fiscalizar as empresas anualmente. Então, todas as 50 empresas de São Paulo, tanto as registradas quanto as autorizadas, têm sido fiscalizadas sistematicamente. Eu gostaria de comentar que o DGPS, hoje, ele só é obrigatório para a pulverização em banana, que possui uma legislação específica para aplicação, onde o DGPS é obrigatório. Nas outras atividades de aviação agrícola, o DGPS não é obrigatório, ele não está dentro da lei. A obrigatoriedade das aeronaves possuírem DGPS, mas acredito que hoje a grande maioria das aeronaves que estão voando possuem o DGPS. Tá? Ainda para controle do próprio voo, para entregar para o contratador, que ele fez uma utilização bem feita. Então o equipamento tem sido utilizado. Nós temos eventualmente utilizado essa ferramenta para fiscalização, para quando surge dúvida ou denúncia, a gente pede o DGPS para fazer uma comparação com o mapa. Esses dias tivemos um problema com um voo sobre uma cidade, a empresa mandou a cópia do DGPS e em toda a decolagem ela desviava do vilarejo para não passar por cima do vilarejo. E aí a gente acabou, isso protegeu a empresa aérea na fiscalização. Mas esta mesma empresa aérea, pelo DGPS, ela voou a menos de 250 metros de distância. E o colega que fez a análise pegou e falou: olha, você voou a 200 metros, está fora do que a legislação determina. Né? E aí ele foi multado por essa atividade. Tá? Então, o que a gente tem para falar é que a fiscalização ela é feita, ela é efetiva, a gente tem acompanhado, a gente acredita muito na eficiência da ferramenta. Tá? A ferramenta bem utilizada, ela tem uma segurança grande, ou ela tem uma insegurança tão grande quanto um pulverizador postal. Semana passada tivemos uma fiscalização, passando na estrada, tinha uma coluna de 10 metros de altura de fumaça. O colega comigo falou: é fogo ou é pulverização? É um atomizador fazendo uma pulverização na lavoura de laranja. Quer dizer que o problema que a gente está tendo com abelha e avião não é com avião. O avião só mata a abelha se ele atropelar a abelha. O resto é com agrotóxico. Nossa discussão ela tem que ser sobre o uso do agrotóxico, sobre o uso bem feito do agrotóxico. Esse conflito agrotóxico-abelha, ele só vai ser resolvido mesmo com essas iniciativas, a gente poder estar conversando junto, de estar descobrindo onde estão os apiários, de estar monitorando onde está sendo feita a aplicação, para que a gente possa ter uma conversa entre esses dois interlocutores, né? Entre o apicultor e as usinas e as empresas agroagrícolas. Então, acho que é isso que a gente tinha para falar. Marco Aurélio, né? Marco Aurélio. Marco Aurélio, eu gostaria de ouvi-lo, talvez se possível, com um pouquinho mais de detalhes, dessa viabilidade da forma como eu imaginei, né? Eu não sou técnico, posso estar errado, talvez esteja, mas então me parece que, pelo que eu consegui apurar, a tecnologia hoje já existente seria passível de fazer esse trabalho da forma como imaginamos, a ponto de você sair fora das coordenadas geográficas e interromper automaticamente essa dispersão, né, do produto fitossanitário ou defensivo agrícola, como queiram, e mesmo no momento posterior, né, esse registro, porque é o que consta, os DGPS mais antigos, eles servem mais de orientação do piloto, eles não gravam, eles não transmitem dados. Então a primeira pergunta é: o mapa está pensando em regulamentar de maneira diversa? Porque pelo que eu li da instrução, né, fala quando possível, quando existente. Então não existe hoje, como o senhor disse inicialmente, uma obrigatoriedade. Eu vejo aqui, não sei se o senhor conhece essa proposta que está em trâmite no CONAMA,
O senhor conhece a proposta? Não. Ele coloca exatamente, em linhas gerais, essa ideia. Eu não conhecia, eu confesso que eu estou lendo ainda essa proposta, mas num ponto que nos interessou, né, bastante, que eu assinalei aqui, ele diz assim, o CONAMA será criado e implantado no âmbito do Ministério do Meio Ambiente um sistema de gestão, controle e monitoramento remoto das aeronaves agrícolas, com base de dados informatizados, que é um banco de dados geográficos, e acessível em tempo real, aquela história do online que eu havia comentado, por meio de rede mundial de computadores. Para que os distintos sistemas e serviços sejam compatíveis, deverão se adotar obrigatoriamente os padrões de interoperabilidade de governo eletrônico, EPIN, não sei se é assim que lê, e sempre que possível padrões definidos como recomendados, tais como. Aí vem uma série de propostas. Então acho que iria na linha daquilo que estamos propondo, e gostaria de saber primeiro se eu estou certo nessas premissas, e segundo, se existe uma variação de custo de um equipamento assim para ser instalado, quer numa aeronave de última geração, quer numa aeronave mais antiga. Eu acho que quem vai poder responder com muita propriedade isso vai ser o SINDAG. Tá? A legislação da aviação agrícola, ela é um decreto-lei da década de 60. Tá? Aí ela foi regulamentada na década de 80 e teve a IN2, que trouxe a instrução normativa em 2008. Então, ela é uma lei que ela ainda tem, como é que fala? Voava como em plano, vamos falar assim. Né? Então, tem muita da tecnologia que hoje está embarcada na aeronave, a gente não tinha nem ideia lá para trás. O Ministério da Agricultura tem discutido a atualização dessas normas legais, tá? Onde vai entrar a obrigatoriedade de GPS com registro. Isso nós já tivemos conversando. Então, o termo de GPS que não sirva somente para direcionamento do piloto, mas que ele registre o voo. Me ajuda aqui. A maioria dos utilizados hoje já registram o voo, não registra? Com relação ao DGPS, os DGPS primeiros que foram lançados na década de 90, eles não tinham função de gravação. Porém, desde 2002, 2003, já estão mais de 15 anos, que a geração nova de GPS, ela permite a gravação. E hoje você não se tem no mercado de GPS novo que não tenha gravação. Então você não tem como comprar esse GPS sem gravação. Todos que estão no mercado hoje permitem a gravação. Então é uma questão do tempo de adequação, porque a tecnologia já mudou e os GPS antigos já não tem nem mais manutenção, nem mais peças de reposição. Então a pessoa naturalmente vai trocando para os novos. Eu acredito em números, mais de 90% do GPS já tem moderno. A minha estimativa também que a maioria das fiscalizações que a gente realiza, quando a gente pede marca de GPS, a gente tem a apresentação desse nome. Aproveitando aí, seu nome, Tiago, o tempo de uso, né, dessas aeronaves médios, né, que hoje não é obrigatório. Eu acredito que muitas ainda voam com DGPS antigos e algumas nem têm o DGPS. Correto essa informação? No estado de São Paulo, eu desconheço um avião sem GPS. E eu conheço praticamente todos. Podemos falar assim, existe algum avião sem GPS? Se existir no norte do país, no estado de São Paulo não existe. Todos já gravaram? Eu acredito que dentro de São Paulo nós atendemos a 95%, 96% com gravação. Ok, obrigado. Bom, acho que para esse primeiro momento podemos passar então a Coordenadoria de Defesa Agropecuária, aqui por falar em nome. Por favor, eu peço que todos que venham falar, está sendo gravado não só no visual, mas também no áudio, que se identifiquem novamente para poder facilitar.